Olha só, em 1992, o Teatro da Vertigem estreava sua primeira peça, O Paraíso Perdido, dentro da Igreja de Santa Ifigênia, em São Paulo. Fanáticos religiosos fizeram protestos dentro da igreja para impedir o espetáculo de acontecer. E essa polêmica toda fez com que o grupo passasse a refletir sobre o lugar do teatro na cidade. Depois dessa primeira experiência, a companhia encenou peças em hospitais, presídios, bairros da periferia de São Paulo e até no Rio Tietê. Vamos ver um trechinho de uma reportagem da TV Brasil. O Teatro da Vertigem existe há 23 anos e é conhecido por montar peças em lugares não convencionais. A Igreja Santa Ifigênia foi palco para O Paraíso Perdido. No Hospital Humberto Primo foi encenado o livro de Jó. E um antigo presídio abrigou Apocalipse 1,11. E não para por aí. O Rio Tietê foi cenário para o espetáculo BR3. E até a Bolsa de Valores de Bruxelas, na Bélgica, serviu de palco para a montagem de Dizer Aquilo que Não Pensamos em Línguas que Não Falamos. Pois esse ano, em comemoração aos 25 anos do grupo, está sendo lançado o livro Teatro da Vertigem, que consagra a trajetória desse, que é um dos grupos de teatro mais inovadores do país. O livro traz uma enorme compilação de registros das montagens, além de ensaios e textos críticos. E a gente recebe aqui no estúdio o Antônio Duran, dramaturgo do Teatro da Vertigem. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Thalita. Antônio, é muito legal essa questão sobre a ocupação de espaço público. É uma questão que está agora em discussão, muita gente ocupando, muitos grupos ocupando espaços, a gente fala muito sobre ocupação de espaço público, e o Teatro da Vertigem fazia 25 anos, e uma coisa que veio meio... que não foi por querer essa ocupação de espaço. Não foi. Na verdade, o Teatro da Vertigem ele começou como um grupo de estudo teórico, não tinha, vamos dizer assim, a intenção, no primeiro momento, de fazer um espetáculo. E aí, a partir desse estudo, desse grupo de pesquisa, é que começaram a ler depois o Paraíso Perdido, e aí surgiu a ideia de fazer a montagem do Paraíso Perdido. Aí, é como se a discussão era, vamos dizer assim, né, a religião, nenhum lugar melhor seria do que a própria igreja. Quer dizer, é um pouco esse movimento de que a própria pesquisa, ela pede, ela solicita o espaço para falar sobre aquilo que ela está querendo dizer, né? Então, assim, aí depois disso, acho que encaminhou, assim, né? Porque aí depois veio o livro de Jó, enfim, depois veio o Apocalipse 1,11. Vocês transformaram um pouco essa questão do teatro, a relação do teatro com a cidade. Foram vocês que meio que inovaram nessa questão de você ir para a cidade, fazer interferências e levantar questionamentos a partir dessas interferências. Eu acho que a gente estava ali, por exemplo, no começo, né? Eu acho que o Vertigem talvez tenha tido assim, uma repercussão maior, mas teve o Teatro do Centro da Terra, que eu acho que antes da gente fez dois trabalhos, um embaixo quando eles estavam cavando o túnel embaixo do Rio Pinheiros. Sim. Eles fizeram ali um espetáculo, que agora eu não vou lembrar o nome, e também teve um outro chamado A Viagem de Merlin, que eles colocavam o público dentro de um ônibus ou de um caminhão. Mas ali foi tudo um pouco nesse final dos anos 80, comecinho dos anos 90, assim, né? 91, 92. Aí, uma coisa que eu gosto de falar é assim, né? O Teatro da Vertigem, mas vários grupos da cidade de São Paulo fazem parte, assim, de um movimento que se criou a partir de uma lei que foi feita a partir de 2001, que é a Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo, e que isso deu o quê? Deu consistência e tempo para os grupos de teatro passarem a fazer uma pesquisa. Sim. Tanto é que a gente fala assim, a gente faz um teatro de pesquisa. O barato nosso é pesquisar. E o espetáculo é uma consequência de uma imersão que a gente faz num tema, num espaço, essas coisas. E essa imersão traz muito das vivências pessoais dos atores. Vocês trabalham muito com isso, né? Sim.
O Vertigem tem o Vertigem trabalha, acho que dois pontos centrais no trabalho do Vertigem. A gente pode falar do processo colaborativo e dentro vamos dizer assim, do espaço de criação dos atores é o depoimento pessoal. Sim. Então, cada ator, na verdade não é só o ator, mas todos da equipe, né? Seja direção, sim. Seja iluminação, todos da equipe têm, vamos dizer assim, passa por cada um uma opinião sobre aquilo que está pesquisando, e isso aparece em cena. Então, de certo modo, o ator ele traz isso para a cena e traz a sua opinião, né? E o processo colaborativo é uma maneira que a gente tem de criar, que é uma maneira menos hierárquica, né? Onde todos podem interferir. A gente sabe que o teatro é coletivo por natureza, quer dizer, todo mundo faz junto, mas no caso do processo colaborativo, além de ser coletivo, ele é colaborativo no sentido de a gente poder interferir na criação alheia. Então eu posso falar do que você está falando, você fala do que eu estou falando, e as coisas elas vão acontecendo. Claro que depois passa, né, pelo filtro da direção e etc. Mas é um pouco esse lugar menos hierárquico. A companhia está agora completando 25 anos. Qual a principal diferença de se fazer teatro há 25 anos e de se fazer teatro hoje? Nossa, bom, eu acho que o aspecto que você levanta Bom, primeiro que eu acho que essa questão da pesquisa, não que não se fazia pesquisa, mas eu acho que com esse movimento do teatro de grupo, acho que a pesquisa passou a ser vamos dizer assim, um caminho que não só em São Paulo, mas para o Brasil inteiro acabou se alastrando, né, essa vontade de pesquisar e criar uma linguagem. E basicamente eu acho que o espaço da cidade de ter, vamos dizer, a cidade virou um palco. Eu acho que sim. É possível pensar um pouco nesses termos, assim, né? Porque são os espaços, vamos dizer assim, esquecidos. São os espaços que a própria sociedade vai colocando para o canto, porque não interessa. Exatamente. Vocês tiveram uma atuação bastante grande nas periferias, né? Vocês desenvolveram um trabalho na Brasilândia e vocês levam o teatro até as periferias. É importante também ter essa troca? Sim, sem dúvida, porque assim, a gente fala que a gente faz teatro, mas a gente também tem uma verve pedagógica muito forte de todos dentro do grupo. Todo mundo dentro do grupo é professor e também é artista, né? Então, sempre quando aparece uma oportunidade da gente poder, sabe, fazer uma oficina, ou no caso, essa oficina foi relativa ao espetáculo BR3, e a gente montou uma sede, na verdade a gente recuperou, né, lá na Brasilândia, um espaço, e ali a gente passou a dar aulas de teatro para a comunidade. Sim. Então, é isso que acaba faltando, na verdade, né? Tanta gente que tem vontade de fazer arte, ou teatro, ou música, ou o que quer que seja, mas precisa se deslocar, né, das periferias para ir no centro. O ideal seria se a gente tivesse esses equipamentos, porque a gente sabe que quando a gente vai para lá, isso acontece de uma maneira muito bonita. Claro. Sabe? Você falou sobre essa questão do fomento ser tão importante. A gente está vivendo agora num momento até político, de que se discute bastante a importância que se vai dar para o Ministério da Cultura, essa questão da Lei Rouanet. Como você enxerga o futuro do teatro no Brasil, na cidade de São Paulo, no estado? Nossa... com muita preocupação, muita preocupação, porque de algum modo a gente tem uma linha de trabalho que, como eu disse, que pesquisa e que de algum modo tenta lançar um olhar crítico para as questões sociais. Sim. Né? E claro, o Vertigem tem o seu público, acho que existe esse público que tem no Brasil inteiro, mas muita gente acha que é um teatro que talvez não interesse. Sim. Sabe? É um teatro que talvez não interesse porque a gente não preza pelo entretenimento apenas, mas por um olhar crítico. E às vezes o que dá a impressão é que os dirigentes novos, eles não entendem a cultura dessa forma, né? De formar um olhar crítico, de formar o pensamento junto com o olhar crítico da criação, e aí entra
para um movimento mais de entretenimento mesmo, de distração, que é o que a gente não quer fazer. Então a gente enxerga, a gente não sente firmeza que os dirigentes têm esse olhar para a cultura, né? Tem esse olhar de desenvolver mesmo um olhar crítico para a vida, para a sociedade de uma maneira geral. Então é muito, tanto no Estado quanto no governo federal. Ou seja, um momento de resistência em diversos sentidos. Completamente. Exatamente, essa é a palavra. Antônio, muito obrigada, viu? Tá legal. Parabéns pelos 25 anos, parabéns pelo livro e sucesso e resistência. Obrigado a você. Obrigada.